Nem o Timão, Vene. Tô confiante. Você tá confiante? O retrospecto contra o Corinthians não é tão bacana assim. É muito ruim. Você foi maneiro ainda. É muito ruim. O Vasco Mas tem... nada te abala. Nada. Nada te abala. Tem o jogo, tem o time para hoje, Pedrosa? O Vasco... Paiê nem relacionado foi, nem relacionado. O Vasco vai ter a volta de vários jogadores que estavam suspensos na última partida, né? Então o time titular deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão, David, Adson, JP e Verratti. Bom time, né? É um time que vem desempenhando um bom futebol aí nos últimos jogos, principalmente se a gente for pensar no Adson, no Verratti, como o David também tem sido importante para o Vasco da Gama, então a volta dele é importante. Lucas Piton nem se fala, o Paulo Henrique que subiu de rendimento. Eu fico um pouco preocupado com a zaga, né? Porque novamente na partida contra o Internacional o Léo falhou. E o Maicon vem falhando com frequência também, infelizmente. Então é um setor que, inclusive, é até uma informação que a gente pode passar aqui. Depois dessas contratações, a prioridade do Vasco é o zagueiro. O Vasco quer um zagueiro, pelo menos um zagueiro, com status de titular, e é para isso que a diretoria trabalha. Tem até o André Ramalho, né, que está no radar do Vasco e do Corinthians, mas pelo que eu soube, o Corinthians ofereceu um salário até maior. De onde está saindo dinheiro, eu não sei, Vene. Eu já venho de onde está saindo dinheiro, eu não sei. Mas o Vasco ofereceu um salário no patamar que ele ganhava no PSV, e parece que o Corinthians ofereceu um salário maior ainda para ele. Então é uma negociação que está em andamento aí, mas o Vasco está de olho no mercado para essa posição. E mais informações de Coutinho? Você prometeu? Tenho. Vamos lá. Amanhã vai acontecer a apresentação oficial dele para imprensa, né, a coletiva, né? 3h11 da tarde na sede náutica da Lagoa. A gente vai estar lá com certeza representando o SBT. Então, vai você ou vai o Flávio? Eu e o Flávio, nós dois vamos. Então a gente vai lá fazer essa apresentação do Coutinho. 3h11 vai ter transmissão da Vasco 3h11 TV. por causa da camisa dele? Por causa da camisa dele. Que legal. E aí no sábado, como a gente já havia adiantado aqui, vai ter a festa lá em São Januário. O Vasco ainda deve divulgar isso com mais clareza, com mais detalhes. Mas pelo que eu sei, até tinham chegado caixas lá em São Januário ontem, já para festa e tudo mais. Eu falei para vocês que tinham empresas que já tinham até assinado contrato com o Vasco para esse evento, mesmo antes da apresentação do Coutinho. Não tem chance de mudar a data. Eu acho difícil, Fernanda, porque nem teria outra data, para você ter noção. Porque já explicamos aqui, o final de semana não tem jogo. Exatamente. Então, no sábado, a barreira vai virar data. Amanhã também, né? Porque a galera vai acompanhar. Com certeza. Também vamos trazer aqui, né, no nosso horário, mas ao vivo, provavelmente, com certeza a Vasco TV vai transmitir, né? A Vasco TV faz um trabalho bem bacana. A apresentação oficial dele para a imprensa, né? É a estreia. A estreia, se você quiser saber. Deixa eu... Não. Pedrosa! E a estreia do Coutinho? Então, para todo mundo que está ansioso para a estreia, a gente até comentou isso também na semana passada, a estreia dele deve acontecer no dia 17 contra o Atlético Goianiense, não como titular, só ganhando alguns minutos para ele já poder se adaptar. Até porque o Coutinho já vem em forma, ele já vem se cuidando há muito tempo. Então, ele vai ser registrado hoje, amanhã ele já vai estar disponível, e aí no dia 17 contra o Atlético Goianiense, o Coutinho já deve fazer a sua primeira partida com a camisa do Vasco. 17 é a 17ª rodada, né? Isso. A gente vai para a 16ª agora, nessa semana. No meio da semana que vem, como o Vene já trouxe, o Flamengo não vai jogar essa rodada por conta do Inter, né? Por conta do Inter. Mas os outros times, obviamente, jogam. E essa vai ser a 17ª rodada para o Coutinho fazer sua estreia com minutagem reduzida, porém, já aparecendo nos relacionados, né? E o Alex Teixeira e o Souza também devem estar nesse jogo. Para fazer... E o Emerson Rodrigues. Amanhã a gente fala do Emerson Rodrigues, tá bom? Pode ser, Vene Casagrande? Pode. Ô, meu fogão, cadê? A seguinte frase que o Donan tatuou no braço esquerdo, que é uma frase boa do futebol. É a figurinha mais compartilhada nos grupos da empresa. Aquele tatuou nas costas, você não vai falar, né? Você tem uma tatuagem do Ramon Dias? Não tem, não? Ele tem a frase... fake news, né? A frase é fake bonita. news. Não. Novar Barrar, fala de novo. Novar Barrar, 2.0. Ramon Dias, 2.0. Corinthians não cai Como é que foi no ano passado? Me conta. Como é que foi? Ramon Dias chega e o Vascão... No barrou. Ele chegou e fez o quê? Não barrou. Vasco, Novar Barrar. Não barrou. E Corinthians? 7ª campanha no segundo turno, o Vasco.
Isso. E o Coringão? Não sei. 7ª campanha no segundo turno Mas com dá o um Corinthians. pump, Não, falando sério, está aqui. Dá um Muito pump. boa tarde, sempre um prazer estar aqui. Ah. A gente não tava falando sério antes? Não, tô falando A sério. abertura é um Você pouco... tá do lado A da linha incoerência tênue. hoje. Hoje você tem a liberdade É. poética para falar qualquer coisa, inclusive coisas erradas. O Bubu tá meio exaltado Tá hoje. exaltado. É porque talvez Não, a tô minha tenso. palma A tenha... Holanda sido- joga hoje. Tô nervoso, é minha outra palma tenha coisa. sido- Então não vá barrar. Não, O que dá o pump no Corinthians? eu acho que dentro do cenário, dentro das opções, para mim foi a melhor contratação possível para técnico do Corinthians. Tá. Ele é um cara que conseguiu transformar o Vasco no ano passado em um contexto muito complicado de briga contra o rebaixamento, mexeu na mentalidade dos atletas e do clube, ele trouxe uma mentalidade vencedora. O filho dele, o Emiliano, foi muito importante na organização tática da equipe, né? Organizou o time passou a ser um time competitivo, tanto que eu falei aqui. Ele assumiu o Vasco estava com 9 pontos, né, Rafa? E ele faz uma campanha de segundo turno de 7ª colocação no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco passou a enfrentar qualquer adversário de uma maneira organizada e competitiva. Ele termina o turno com 13 e um jogo a menos. É também necessário falar que no Vasco ele recebeu reforços importantes. O Verratti, o Paê, Paulinho Paula, quem mais? O Medel. O Praxedes, quando chegou, fez umas 3, 4 partidas boas, depois caiu bastante. Caiu. Mas assim, ele recebeu alguns jogadores importantes que também tiveram personalidade de entender o momento, tiveram a qualidade também para ajudar o Ramon. Eu acho que o contexto do Corinthians ainda é um contexto muito nebuloso de clube. Acho que vai precisar se apegar muito ao trabalho do Ramon, na parte tática, na parte, né, motivacional, né? Noite. É jogo importantíssimo para os dois. Você vai acompanhar? Professor, com certeza. Rafael Paiva. E daqui a pouco teremos... Hoje é quarta-feira, né? Sim. Teremos Sai do Muro, hein? Ai. Léo Jardim, o Vasco de tanta gente. De Carlos Germano, de Barbosa. Como era o nome do goleiro do 1000º gol? Andrada. De Andrada. Hoje com Léo Jardim, que está jogando bola também, que está representando. Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton. Será que vai ter aquele cruzamento do Piton para a cabeçada do Verratti? Sempre tem. Vale lei do ex. Se ele vai fazer ou não é outra história, mas que vai rolar o cruzamento, vai. Né? Mas tem cruzamento também para o Yuri Alberto fazer gol de cabeça. Cuidado, hein? Hugo Moura, Matheus Carvalho, JP, Ad Show. É o vizinho do Breler, falou que é Ad Show. Verratti e David. É o provável Vasco para logo mais em São Januário. E o Corinthians, o timão de tanta gente. Ramon Dias está chegando, hein? O Corinthians que já foi nesse ano de Cássio, de Carlos Miguel, neste ano, agora é de Matheus Donelli. Com Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Hugo. Ou Matheus Bidu. Baby da Fiel falou que prefere Matheus Bidu. Conversou comigo antes do programa. Tá bravo com o Hugo. Breno Bidon, Raniel e Igor Coronado. Lembrando que o Garro tá fora do jogo de hoje. Tá suspenso, né, o Garro? Não é isso? Suspenso. Romero, Yuri Alberto e Wesley. É o provável Corinthians. Breler Pires para esse jogo de logo mais contra o Vasco. O momento do Vasco é melhor, Abel. Indiscutivelmente, ganhou confiança com o Paiva e o grande mérito do Rafael Paiva, além de ter sido muito consciente e realista das limitações do elenco, foi ter conseguido resgatar a autoestima e a confiança mínima do torcedor do Vasco. Porque o torcedor do Vasco, se a gente for lembrar, antes do jogo contra o São Paulo, era ali um cenário de terra arrasada. Não via perspectiva nenhuma. Tanto que não foi um caso raro. Não lotou São Januário naquele sábado à noite. O torcedor não estava acreditando muito contra o São Paulo. Até por um boicote das torcidas do Vasco, pelo momento. E o torcedor do Vasco ali também num clima de desalento. Poxa, vai lutar contra o rebaixamento de novo, situação institucional totalmente indefinida, possibilidade até de voltar para o controle associativo. Então, todas as perspectivas eram sombrias para o Vasco. E nesse cenário, o Rafael Paiva botou uma luz. Opa, aqui... Portanto, galera, você conseguiu ver nesse momento a confirmação do Lucas Pedrosa envolvendo a situação de zagueiro do Vasco. Ele confirmou que vai chegar um zagueiro nessa janela de transferência e, obviamente, o anúncio do Coutinho foi muito falado, está sendo muito falado nesse dia de hoje. Realmente o Vasco conseguiu o anúncio dele, conseguiu todas as partes ali chegarem a um acordo, Felipe Coutinho, Aston Villa, representantes e Vasco da Gama, e agora o Coutinho está anunciado e é o novo reforço do Vasco da Gama,
e até, inclusive, o jornalista passou a seguinte informação, que ele vai jogar a primeira partida, ter alguns minutos, frente à equipe do Atlético Goianiense, no estádio Antônio Ascioli, dia 17/7, ou seja, daqui a exatamente uma semana. Na próxima quarta-feira, o Vasco da Gama vai enfrentar o Atlético Goianiense e Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira, junto do Emerson, vão ter oportunidades, vão ter minutagem para poder atuar nessa partida. Então, portanto, informação aí muito importante, Coutinho já é anunciado, já é o novo reforço do Vasco para essa janela de transferência que abriu hoje. E o Vasco agora, obviamente, vai mapear o mercado, vai olhar, vai negociar com os jogadores para conseguir reforçar ainda mais o seu elenco, para conseguir espantar de vez, essa que é a pura verdade, em relação à tabela de classificação, a possibilidade de rebaixamento. E aí os torcedores bastante confiantes, uma busca pela Libertadores, Sul-Americana. Então esse que é o lema hoje no bastidor do Vasco da Gama. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto! E é nóis! Fui!